Eu estou com o professor Silvio Rodrigues, que é professor de inglês. Good afternoon, teacher, tá certo? Yes, that's right. O que é good afternoon? Quando você está cumprimentando alguém depois do meio-dia. Exatamente. Quando passa no meio-dia, good afternoon. Good afternoon. Quando chegar lá no início da noite, passa a ser good evening. How are you, fine? Yes, I'm fine. Gente, me desculpa, eu estou brincando aqui de falar inglês com ele, que ele é professor de inglês. Daqui a pouco ele conversa com a gente. Eu vou para o intervalo que é rápido e volto já. O professor de inglês, Silvio Rodrigues, ele é do ASP, professor? ESP. ESP. E de English, S de Specific e P de Purpose. A pronúncia é ESP. ESP. O A tem som de E. Não, escreve E. E de elefante, S de sapo, P de Paulo. Ó, tá vendo? ESP Brasil. O brasileiro está aprendendo a falar inglês que nem papagaio, porque eu vejo senhoras que não sabem falar português, que erram as concordâncias, dizendo palavras em inglês. Nós vai comprar uma bike. Nós vamos. Mas ela diz bike. E ela já sabe que B-I-K-E está escrito bique. É bike, é bicicleta, não é, professor? Nós temos uma dificuldade que nós vemos o inglês como uma disciplina. A escola vai fazendo isso. E o inglês não é uma disciplina, como o português não é uma disciplina. Ele deve ser ensinado como idioma. É como você querer ensinar, é como você querer que uma criança seja um adulto pequeno. Você nunca vai conseguir um resultado. Então, esses traumas que nós vimos trazendo da escola, por causa disso, porque o idioma é ensinado como uma disciplina. Se ele é ensinado como um idioma, faz isso que está acontecendo. Eu tive um professor chamar um garotinho de boyzinho e a menina de boyzinha. De boyzinha. Porque menino chama a menina de boyzinha. Não, a menina é girlzinha. Boyzinha é um menino, não é? Perfeito. Falta de conhecimento. Eu tive um professor de inglês, que eu me lembro bem, uma vez eu perguntei, o professor, é Rio Hudson ou Rio Hudson? Ele disse, aí depende de você. Aí eu fiquei pensando, sou eu que não sei ou o professor que não sabe, não é? Ele deixou por minha conta, é Hudson ou Hudson? Tem algumas coisas assim. É Recife, é Recife ou é Recife? Recife, Então, é uma questão de como a pessoa fala. O importante na comunicação é que as pessoas consigam se entender. E o idioma existe para isso. E tem diferenças. Por exemplo, na Inglaterra você pede água, você pede water. Nos Estados Unidos o pessoal diz water. Questão de fonética. Quer dizer, em todos os Estados Unidos não, mas na parte mais latina, Nova York, a água é water. Não é? Isso, exato. E uns dizem apple, maçã, porque Nova York é a grande apple, né? A grande maçã. E já vi também gente em Nova York dizer apple. Então, tem diferenciação também de pronúncia, como tem no Brasil, né? Perfeito. Fecha o E ou abre o E, né? Como falar Olinda e Olinda. Eu sou paulista, para mim é Ou Olinda, então Olinda não é nada. A vogal E, no sul, no sudeste tem muito E. Nós aprendemos na escola A, E, I, O, U. Mas eu aprendi A, E, I, O, U. Perfeito. Mas eu creio que é uma questão de mais do dia a dia. Dá para aprender o idioma no dia a dia. A pessoa consegue fazer isso. Estava ouvindo aqui ele dizendo agora, há pouco, que um amigo trabalha com turismo e conhece poucas palavras, que é o suficiente para ele trabalhar. Foi o professor Heraldo que estava contando aqui que tem um amigo que só conhece 15 palavras e viaja pelo mundo todo. Porque é para só se safar, né, professor? Perfeito. Basta se safar. Por exemplo, você vê na liquidação no shopping, escreve no Sale, já leu Sale? Tem escrito Sale, é sale a pronúncia, né? Quer dizer liquidação. Quer dizer venda. Não é? A liquidação é aquele OFF que está ali, que ali é um corte. Você vê on e off. Liga e desliga. O on é... Liga. O off... Desliga. Na informática você tem que aprender um bocado de coisa em inglês que não tem ainda, não passou para português, né? Perfeito. A informática, o computador é aquilo que está trazendo para o nosso dia a dia o inglês. E a internet é o que faz isso. Aí você tem o Facebook, você tem o Orkut e vai pegando... São todas as expressões em inglês, né? Você tem um monte de contatos. Facebook quer dizer o quê? É a face do livro, é o livro, é a cara do livro.
Se dividir a palavra ali certinha, vai dar um book de livro e um face de face. Porque você não pode pensar em inglês como pensaria em português. O significado muitas vezes é diferente, né, professor? Não é uma questão assim da palavra, de uma tradução da palavra. Se você pensar em português, você não aprende inglês. Perfeito. Na maioria das vezes é uma interpretação é uma questão de entender o que aquilo significa, não exatamente fazer uma interpretação. Eu já entrevistei vários cantores famosos que gravaram em inglês e diziam que não sabiam nada de inglês, como se fosse papagaio. Eles aprendiam a pronúncia, não é? E cantavam com a pronúncia bem razoável, né? Aconteceu muito isso. O Fábio Júnior cantou muito tempo em inglês, o Christian cantou muito tempo em inglês, e tantos outros, Gessé cantou muito tempo em inglês. E eles, naquela época, não sabiam bolufas de inglês, mas gravaram em inglês, né? Gravaram em inglês. Porque escutar também é uma arte de aprender, né? Quando uma criança vai para a escola, vai para ser alfabetizada, mas ela já sabe ouvir uma coisa, entender o que está acontecendo, e quando aparece um contexto, ela só reproduz aquilo que ela ouviu anteriormente, dos pais, dos desenhos, na televisão. E é o que acontece conosco com o inglês. O contato que temos com os nativos, o tempo todo, é através de assistir filmes e através de ouvir música. Aí você pega aquilo num contexto de tanto fazer aquilo. E depois, conforme aparecer a situação, a mesma situação da música, a mesma situação do filme, o que você vai usar são as mesmas palavras que você teve contato lá. Agora tem muita expressão em inglês que o povo já portuguesou e parece que não tem mais jeito. Luiz, todo mundo fala plus. Eu vi uma ministra que assumiu a presidência do Tribunal Federal Eleitoral, né? Ela é mineira. Ela falou plus. Mas não é correto plus. Em inglês não é plus. Não é plus. O sinal de mais, nas 4 operações, tem o plus, que é o sinal de mais. Isso pronuncia plus, e que tem alguma coisa a mais ali. Então tem um plus. É um acréscimo. É um acréscimo. Perfeito. Você toma um método e diz assim, você toma essa vitamina aqui, toma essa outra, isso aqui é um plus. Quer dizer, é um acréscimo, um reforço para aquela anterior. Mas a pronúncia correta não é plus. Plus. Está se usando muito também agora upgrade. Eu vou dar um upgrade aqui no estudo, etc. Está se usando, muita gente tem uma ideia genérica do que é upgrade, mas muita gente não sabe o significado, né, professor? Dá uma melhorada. Todas as vezes que aparecer a palavra up, letra U, letra P. Up, a pronúncia é up, mas é UP. Né? Isso. Apareceu isso, já dá a ideia de um movimento de baixo para cima. Então, se você está com seu estúdio meio caidaço e você vai precisar fazer um upgrade, aí você vai fazer alguma coisa up, no movimento de baixo para cima, onde você quiser fazer, no que você quiser fazer no estúdio. Mas sempre um up. Dá um up aí, dá um down, D-O-W-N, para baixo. Para baixo. E up, um movimento para cima. Você, às vezes, vai numa loja, ali na Domingos Ferreira, tem uma loja que antigamente tinha uma placa grande, mas o prefeito mandou arrancar a placa, pode ter mais aquele letreiro, era não sei o que federal. Está lá, você passa lá, diz, tem. Quando a loja está aberta, tem uma plaquinha, né? Open. Isso. Quando ela está fechada, é close. Escreve-se close. Close, está fechada. E assim, aos pouquinhos, as pessoas vão aprendendo expressões em inglês que às vezes nem sabem o que significa, mas tem uma ideia, né? Mesmo que quando você assiste um filme, você não tem o objetivo de pegar a cultura que está ali no filme, seus olhos veem as coisas escritas no contexto e vai jogando a informação para o cérebro. Então o cérebro vai concatenando as ideias, mesmo que acontece no português, é que estamos diante de um idioma. E aí quando fala assim, vou aprender inglês, aí você precisa do melhor professor, você precisa de vontade de aprender. Para que você possa colocar, quanto mais coloca no seu dia, por exemplo, nosso celular está com o menu em português. Cada vez que você interage com o celular, você está praticando o português. Se o seu celular estiver com o menu em inglês, cada vez que você interagir com o celular, você estará aprendendo palavras novas num contexto diário. Mesmo vai para o supermercado, as palavras que você já conhece da lista de compras, coloque essas palavras em inglês. E sua agenda, ao invés de anotar na sua agenda em português as palavras que já conhece, põe em inglês, vai um porto em inglês aí, até chegar ao inglês definitivo. Uma vez eu sabia quase nada de inglês, eu estava contando aqui antes do programa,
e eu queria ir numa avenida que ela estava exatamente entre a que eu estava e a outra seguinte. Pedi informação a uma garota muito bonita que estava na loja de conveniência, fazendo umas compras. Aí ela me ensinou que a avenida que eu queria ir, eu disse só o nome da avenida, Between, entre uma e outra, né? Mas eu não sabia o que era Between. Quer dizer, expressões, é sempre saber um pouco, é bom sempre saber, né, professor, um pouquinho para se safar, né? Como se diz, saber para o gasto, né? E saber o que significa. Se você faz uma tradução literal e aprende que o between significa entre, quando alguém bater na porta, se você disser between, você está com um problema grande. Mas se a pessoa bater na porta e eu disser between, eu estou mandando ela entrar? Não, está errado. Não, você está errando. Está errado. Né? Ela não vai entrar. Ela não vai entrar, exatamente. Mas o professor Silvio Rodrigues, ele é desse curso que ele falou agora, né? Que é na Avenida Conde da Boa Vista, né, professor? Nós temos uma parceria com um colégio e o trabalho que fazemos lá principalmente é um trabalho de inglês instrumental. Qual é o colégio? Colégio Interativo. Interativo. Trabalho de inglês instrumental que prepara alunos para as provas de mestrado e doutorado. E nós temos o método é próprio, a apostila é própria, a dinâmica é própria e nós, com esse método, já preparamos 322 pessoas para essas provas de mestrado e doutorado, 300 aprovados. Muito Isso bem. deu um upgrade no meu trabalho. Quem sabe inglês anda pelo mundo todo, né? Tranquilo. É porque hoje fala-se inglês no Japão, na China, na Rússia, né? Sabendo inglês você se safa. Né? Eu tenho uma aluna que hoje é quarta-feira, ontem ainda ela me disse que na semana passada foi para Foz do Iguaçu e onde ela estava, a maioria das pessoas não eram brasileiras. A maioria das pessoas eram estrangeiras. E o que acontecia lá, acontecia em inglês. E quem sabe também um pouquinho de espanhol está se safando bem, né? E o espanhol também. Ademir Araújo, maestro, você viaja por aí, tem um inglesinho bom pro gasto? Olha, eu vou dizer uma coisa. O único lugar que eu falei bem mesmo foi quando eu fui para a Alemanha na época, que para pedir o galeto fazia assim, entendeu? Porque eu não entendia nada. Eu vou só naquela do... Como é que o alemão fazia? Fazia assim, tem um gesto. Aí uma vez um colega viu um japonês, chamou Paquero. Ele só chama Paquero. Aí o outro foi chamar. Paquero! O japonês fez que ia cumprimentar, deu um golpe que o cara foi batendo. Paquero era bobo, né? Quer dizer, a gente vai mais na observação. Como a gente tem uma linguagem universal, a música. A música é universal, né, Márcio? A gente vai aprendendo no dia a dia. Por exemplo, aqui com pouco tempo aqui, estou aprendendo com você também, e o mestre aí, ele tem uma facilidade. Não é à toa que ele disse que já tem tanta gente com mestrado aí. Porque ele, em poucas palavras, ele dá umas definições que vai abrindo a mente. Agora, é importante ouvir, né? Ouvir é muito importante. Exato. É a questão dizia um filósofo, me deu uma criança até os 7 anos que ela vai ser o que eu sou. Então, como é que se pode combater a violência se a máquina só dá a violência? É verdade, verdade. Nos Estados Unidos, eu já... Pega o microfone aí, professor Silvio. Eu já ouvi, por exemplo, o apresentador do noticiário de televisão dizer... Na época era o presidente Clinton. Uns diziam Clinton, outros diziam Clinton. No Brasil ficou como presidente Clinton. A gente fica na dúvida se é Clinton ou Clinton. Mas a gente sabe que era o presidente na época, né, professor? Mas tem uma pronúncia correta para o Clinton? É a mesma coisa de Recife, Olinda e Olinda, e thank you e thank you. É a maneira que você fala. O importante é que consiga se comunicar. Mas na realidade, né? Nem chegaria no Clinton e nem Clinton. No Clinton ficaria. Então depende da pessoa. A pessoa que mora em Nova York fala mais rápido do que a pessoa que mora lá em Utah. Então são lugares diferentes. O ritmo de vida é diferente. Então é muito provável que a pessoa vai raciocinar mais rapidamente, vai falar mais rapidamente. Quem é que tem mais facilidade de aprender inglês? A criança, o adolescente ou quem já passou de 50? Tem dificuldade? A idade pesa para aprender? Não, na minha muita opinião, gente que não. tem uma idade avançada, não, estou mais na idade de aprender isso não. Isso não tem sentido não, né, professor? Não, de forma alguma. Que se você disser para a pessoa que quando for de manhã ela vai cumprimentar alguém e dizer good morning, no momento que ela aprender isso, todas as vezes que ela estiver de manhã, ela vai dizer good morning. Isso é um inglês básico, é um inglês intermediário ou é um inglês avançado? Por favor, né? Isso é inglês. É inglês.
Essa divisão é uma divisão comercial somente. A mesma dificuldade é o estrangeiro que vem para cá para aprender português, não é? Mesma coisa. Ele tem muita dificuldade. E se convencionou hoje no Brasil dizer que português é muito difícil. Não. As pessoas é que não sabem português. Porque não é difícil, não. Todo idioma, quando a pessoa não conhece, não domina, é difícil, né, professor? Se você tiver contato com alguma coisa, quando nós persistimos em fazer alguma coisa, a questão é de persistência, a decisão e a persistência. Quando nós persistimos em fazer alguma coisa, com o passar do tempo, aquilo vai ficando mais fácil. Não porque a natureza da coisa muda, mas porque aumenta a nossa capacidade de realizar, porque estamos fazendo sempre a mesma coisa. Eu vou agora mandar alguns parabéns, como é que eu diria? Congratulations. Congratulations. Você pode chegar para alguém, congratulations, parabéns. Né? Pode reduzir... Aula de inglês ao alcance de todos. Pode reduzir isso para congrats, sem chegar no congratulations. Pode parar ali, congrats, e já fez a mesma coisa. O doutor Bruno, aliás, o doutor Bruno de Andrade Lima, cirurgião plástico, morou uma época em Dallas, onde assassinaram o presidente Kennedy, e deu para aprender um inglês razoável, né, doutor? Deu um pouquinho, mas o povo lá fala complicado. Complicado, né? Fala. O texano fala um pouquinho enrolado, falando assim. Fica diferente um pouquinho na pronúncia de outros lugares. Fica. Depende da pessoa, depende do nível cultural, depende de se ele quer se expressar e que as pessoas entendam exatamente o que ele fala. Aí ele não tem muitas contrações para falar, essas coisas, vai tudo direitinho. Depende muito assim do dia a dia. Então essa coisa de inglês tem que desmistificar isso. Eu passei uma vez um mês na Espanha e tive dificuldade com o motorista de táxi. Vocês falam espanhol muito corrido. Aí eu aprendi a dizer, habla com espacito, por sua graça, fale devagar, por favor. Aí o cara maneirava, dava para entender. A mesma coisa em inglês, né? Quando a gente não consegue entender, não é? É, exatamente. Mas olha, parabéns para quem estuda algum idioma, não tem que pensar como você pensaria falando português. Você tem que se adequar ao outro idioma. Tem expressões idiomáticas, que são expressões que só são utilizadas pelo povo que fala aquele idioma, não é? Você vê, esse caso agora do diretor da FIFA, que gerou um protesto no Brasil todo, o ministro Aldo Rebelo disse que ele não seria mais o interlocutor da FIFA com o governo brasileiro, pontapé no traseiro. No Brasil, ele ofendeu o Brasil, porque pontapé no traseiro é pontapé na bunda. Mas no francês, parece que no francês, não é? Pontapé no traseiro só traduziu para português. Não seria pontapé no traseiro. Em francês você tem outra pronúncia. Quer dizer, dá um empurrão para frente. Dá um empurrão. A gente não diz aqui que quem bota um para frente é topada. Então dá um empurrão. Em francês seria um pontapé no traseiro. Para a gente já foi uma ofensa, não é, professor? É isso mesmo. São expressões que não tem uma tradução ao pé da letra, até porque o senhor está dizendo aqui em off agora que a letra não tem pé. Então pode fazer como quiser, porque elas dá para rimar isso para o aluno lembrar sempre, para que ele não faça uma tradução, para ele esquecer essa questão da tradução. No início é importante, porque você tem os pés bem sólidos no português, que é seu idioma. Aí você, aos poucos, tira um para o inglês e deixa o outro no português. Aí, com o passar do tempo, o seu cérebro vai pedindo que você se aperfeiçoe nisso. Aí você põe os dois na canoa, que vai ali só do inglês, e daí o mar inteiro é seu quando você tem o mundo aos seus pés por causa do idioma. Tem um curso de inglês aí, que é conhecido, né, que o pessoal vê CCAA, é CCAA, né? CCAA. Porque é a pronúncia em inglês, mas quem não sabe lê CCAA. É a mesma coisa do seu curso, o ESP, né? ESP. ESP. Como é que as pessoas podem se matricular nesse curso de inglês, professor Silvio? Nós temos só o curso de inglês instrumental. O curso de básico, de conversação, aí então nós vamos fazer isso em aulas particulares. Como eu faço, eu tenho alunos em bancos, e tenho alunos em empresas. Executivos. Tenho executivos. O senhor dá aula em domicílio? Aí eu faço isso em domicílio. Ou na empresa ou na casa da pessoa? Isso, perfeito. E às vezes pela internet. O que deu uma alavancada, um upgrade, no meu trabalho, um upgrade, foi quando uma alavancada. Tem um personagem, uma pessoa chamada Gustavo Slokovic, o Guga, que é técnico da seleção brasileira de futebol de areia. Ele é daqui do Recife, pouca gente sabe. E quando ele esteve de férias aqui, ele estava dirigindo a seleção da Rússia. Quando ele veio para cá de férias,
Aí então ele me chamou para nós trabalharmos com o inglês. Foi 1 mês e meio, aí ele foi chamado para dirigir a seleção do Bahrein, que tem o autódromo lá, começou a investir e tudo, aí montou a seleção, que ele é o melhor do mundo, ele é o técnico da seleção do mundo para a FIFA, e aí eu tive essa oportunidade grandiosa de trabalhar com ele. Agora eu uso, né, essa publicidade, ele assumiu a seleção brasileira recentemente, e isso deu esse upgrade. Olha, estão perguntando, se comunicaram com a gente perguntando, agora, muita gente dizendo que já viu o filme Live, que é L-I-V-E, é live, você lê live, mas é live, né? Aí estão perguntando qual é a diferença de live para life, que é vida. Live, L-I-V-E, como verbo. A pronúncia é o verbo live, live, não é live. Não como um I, mas como um E. Live. Live. Então é L-I-V-E, é Esse live. é o verbo morar, verbo Morar. viver. E quando tem o life, que é um F, isso é um Aí é substantivo vida. Mas a palavra live, quando você assiste na TV e está escrito live do lado, aí então isso aqui é o programa é ao vivo. Ao E vivo. escreve L-I-V-E do mesmo jeito que escreve Live. L-I-V-E do verbo live. Só que aí pronuncia live. Aí é live. Então, escreve do mesmo jeito, pronuncia de formas diferentes e tem um significado diferente. É complicado. Tem que estar no dia a dia para conhecer o que é Tem que fazer o isso. curso. Tem que fazer o curso. Tem que ir para a televisão e para a música. Qual é o telefone para quem está querendo fazer um curso, quem vai viajar para o exterior, quer pelo menos aprender para dar para o gasto, né? A conversação, por exemplo. Qual é o telefone, qual é o contato? 3075-9282. 3075-9282. Isso. 3075 3075 9282. 82? Ok, that's right. Tá certo? Yep. Parabéns pelo trabalho. Por quanto tempo você Obrigado. aprende para quebrar o galho numa viagem? Depende muito da pessoa. Depende da pessoa. Porque algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande com a pronúncia. Então ela não consegue entender o que está sendo dito. Mas na realidade, quando você sabe fazer alguma coisa, por exemplo, se começar a fazer alguma coisa de contabilidade, não é de contabilidade, desculpe, mas vamos ali na cirurgia plástica. Na cirurgia plástica. Começa a fazer uma cirurgia ali, eu que não sei nada, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Pode ser a velocidade que quiser, mas ele está entendendo exatamente tudo. Se for explodir lá, eu vou ficar esperando explodir, porque eu não estou entendendo nada. Mas ele vai correr, porque ele está entendendo. Então a questão é que a gente só vai entender um bom inglês quando você faz aquilo. Aí o mais importante é você aprender a fazer, que quando você tiver contato com alguém fazendo, você sabe, pode ser a velocidade que for, você tem condições de ir atrás. O telefone é o 3075-9282. E o site? www.espbrasilingles.com.br. Agora, o que quer dizer site? É site, escreve-se site, leia-se site. Isso é para quem não sabe, claro. Você que sabe, por favor, né? O que quer dizer site? É o local onde você é encontrado. A palavra site significa local. Aí onde você vai ser encontrado na internet? Onde seu endereço? O site é seu endereço, seu local. Muito bem. Professor